Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento super importante, que acabou de sair. O novo Regulamento de Segurança contra Incêndios aqui para o estado de São Paulo. É o Decreto 69.118, publicado agora em dezembro de 2024. A ideia é a gente entender juntos os pontos-chave, sabe? O que muda de verdade nas construções, nas reformas, no licenciamento. Ok, vamos lá, desvendar isso. Isso aí. Esse decreto ele vem para atualizar as coisas, né? Com base naquela lei complementar de 2015, a 1257. E um ponto bem relevante. Ele revoga o decreto anterior, o de 2018. E o foco principal, assim, está muito claro lá no artigo 2º, é proteger a vida. A vida das pessoas que usam os prédios, as áreas de risco. Esse é o número 1. Proteger a vida, claro. Faz todo sentido. Mas tem mais, né? O artigo 2º também fala em prevenir que o incêndio comece, dificultar que ele se espalhe, sabe? E também reduzir danos para o patrimônio, para o meio ambiente. E algo que eu acho fundamental é criar uma cultura de prevenção. Tipo, fazer as pessoas pensarem mais nisso no dia a dia. Certo, uma cultura de prevenção e onde exatamente essas regras vão valer? O artigo 4º fala disso, né? Exato. Ele detalha bem. Vale para construção nova, claro, mas também para reforma que mexe no layout, se mudar o tipo de uso do imóvel, sabe? Tipo, era escritório e vira loja. Ah, mudança de ocupação. Isso. Ampliação de área também, e até para regularizar um imóvel que já existe, mas não estava totalmente nos conformes. E para o licenciamento normal, claro. Entendi. E tem exceção? Tem uma bem importante, residência unifamiliar. Casa normal, digamos assim, fica de fora. Mas, fora isso, pega quase todo o resto. Ah, comércio, indústria, prédios de apartamento, escritórios. Pega bastante coisa, então. Muita coisa. E sabe o que é fascinante aqui? É como umas definições técnicas, lá no artigo 3º, são a base para tudo. Coisinhas como altura da edificação. Que parece simples, mas não é, né? Não é, porque a altura define muita exigência. Área de risco, também, e carga de incêndio. Esse é um conceito-chave. Carga de incêndio. O que seria isso exatamente? Basicamente, mede quanto material que pode pegar fogo existe ali por metro quadrado, sabe? Madeira, tecido, papel, plástico. Quanto maior essa carga, mais intenso o incêndio pode ser ali. Ah, entendi. Isso vai definir o que precisa ser feito de segurança. Exatamente. Essas definições é que vão dizer, olha, para esse prédio, com essa altura, essa carga de incêndio, você precisa disso, disso e daquilo. E para comprovar que está tudo certo, aí entram os documentos. O AVCB. O auto de vistoria. Isso, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E o CLCB, que é o certificado de licença. Geralmente, para casos mais simples, são os comprovantes oficiais. Ok, e falando em precisar disso e daquilo, e as responsabilidades? Quem tem que fazer o quê? Os artigos 13, 14 e 15 falam sobre isso, né? Falam sim. A divisão é bem clara, na verdade. O CBPM-SP, que é o Corpo de Bombeiros Militar aqui de São Paulo, ele faz a vistoria e a fiscalização. Verifica se está tudo ok, né? Geralmente visual, por amostragem. Certo, o bombeiro fiscaliza. E quem constrói? Aí entra o pessoal técnico. Quem fez o projeto, quem executou a obra. A responsabilidade deles é projetar e instalar tudo direitinho conforme a norma exige. Garantir que as medidas de segurança estão lá e funcionando. E depois que a obra está pronta, quem usa o prédio? O dono. A responsabilidade acaba. De jeito nenhum. Essa é uma parte crucial que o artigo 15 reforça muito. A responsabilidade do proprietário ou de quem usa o imóvel é contínua. Não é só na hora da construção. Continua como? Manter tudo funcionando. Fazer manutenção periódica nos equipamentos, sabe? Extintor, hidrante, alarme. Tem que estar tudo em dia. Além disso, fazer treinamentos, tipo brigada de incêndio. Ter os planos de emergência atualizados e garantir que o uso do lugar está de acordo com o que foi licenciado. Entendi. Não adianta ter o equipamento se ele não funciona na hora H ou se ninguém sabe usar. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, a segurança não é um evento único, tipo construir e tá pronto. É uma gestão constante. Faz parte daquela cultura prevencionista que o decreto quer estimular. É cuidar todo dia. Faz todo sentido. E que tipo de medidas de segurança a gente está falando? O artigo 20 dá exemplos, né? Dá sim. A lista é grande e varia, claro. Mas alguns exemplos-chave são garantir acesso fácil para a viatura do bombeiro chegar. Fundamental.
Uhum. Saídas de emergência bem planejadas, sinalizadas, desobstruídas. Compartimentação, que são barreiras tipo paredes e portas corta-fogo, para impedir que o fogo se espalhe rápido de uma área para outra. Para dar tempo para as pessoas saírem. Exato. Iluminação de emergência, para ninguém ficar no escuro se a luz acabar. Sinalização indicando as rotas de fuga, os equipamentos. E os básicos, né? Extintores, hidrantes. Sistemas mais complexos. Sim, dependendo do risco, pode precisar de alarme de incêndio, detecção de fumaça e, em casos de risco maior ou prédios mais altos, até chuveiros automáticos, os sprinklers. Nossa, sprinklers? E como se define se um prédio precisa, sei lá, só de extintor ou se precisa de tudo isso, incluindo sprinklers? Um hospital deve ser diferente de um depósito pequeno, imagina. Com certeza. É muito diferente. E quem define isso é o artigo 19 e principalmente o anexo A do decreto. Ali tem as tabelas. Tabelas. Sim, a tabela 1 classifica o uso do prédio, a ocupação. Vai de grupo A, que é residencial, até grupo M, que são ocupações especiais, tipo túnel, parque de diversão. A tabela 2 trata da altura, a tabela 3 da carga de incêndio, que a gente falou. Aí, cruzando essas informações, ocupação, altura, área, carga de incêndio, riscos específicos, as tabelas do anexo A dizem quais medidas são obrigatórias para cada caso. Um hospital, que é grupo H, vai ter exigências bem mais rigorosas que um depósito simples, grupo J, mesmo que tenham a mesma área, por exemplo. Entendi. É um sistema bem detalhado para adaptar a segurança ao risco real. Exatamente. É baseado em risco. Ok. E a fiscalização na prática? O CBP-MESP vai verificar tudo isso como? O capítulo 12 fala disso. Isso, o artigo 33. A fiscalização pode ocorrer de várias formas. Pode ser uma vistoria de rotina planejada, pode ser porque alguém solicitou, tipo na hora de renovar o AVCB, pode ser por denúncia também. Alguém denuncia uma irregularidade. Exato. Ou durante operações especiais, sabe? Às vezes eles focam num tipo de estabelecimento, tipo casas noturnas ou em épocas de grandes eventos. E se acharem algo errado? Uma porta corta-fogo que não fecha, um extintor vencido, quais as consequências? Aí a gente entra nos capítulos 13 e 14, que tratam das infrações e das penalidades. O anexo B classifica as infrações. Tem leve, média, grave e gravíssima. Depende do que é a irregularidade, né? E a punição varia conforme a gravidade. Sim. O artigo 42 lista as penalidades. Pode começar com uma advertência por escrito para dar chance de corrigir, mas pode ir para multa. Multa, e é cara. Pode ser. Tem uma fórmula no anexo C para calcular. Usa o ESP, que é a unidade fiscal aqui de São Paulo, um fator ligado ao risco do lugar e outro fator ligado à área do imóvel. Então, quanto maior o risco e a área, maior a multa. Entendi. E em casos mais graves ou reincidentes, pode chegar até a cassação da licença, do AVCB ou CLCB. Aí o estabelecimento pode até ser interditado, né? Nossa, cassação da licença é sério. Muito sério. Mas é importante dizer que tem direito à defesa, a recurso. O capítulo 15 detalha esse processo. Ninguém é punido direto sem poder se explicar. Mas isso levanta uma questão importante. Fica claro que o não cumprimento vai ter consequências sérias. Não é para brincar. Com certeza. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Parece que é um aperto de cinto grande na segurança contra incêndio aqui em São Paulo, né? Um esforço para modernizar, deixar as regras mais claras, focar na vida, definir bem quem é responsável pelo quê, como licenciar, quais medidas usar baseado no risco real de cada lugar e com uma fiscalização que parece mais presente e com poder de punir mesmo. Sem dúvida. É um regulamento bem detalhado que estabelece um padrão técnico alto. Busca dar mais segurança para todo mundo que ocupe essas edificações. E sabe, olhando para frente, fica uma reflexão. Como a tecnologia poderia ajudar ainda mais nisso tudo? A gente pensa em sensores, tipo IoT, monitorando tudo em tempo real, sabe? Sim, tipo, avisando se algo está falhando. Exato. Ou inteligência artificial analisando dados para prever riscos, ou para indicar a hora certa de fazer manutenção em um equipamento antes mesmo dele falhar. Talvez o próximo passo seja justamente integrar mais essas tecnologias para ter uma segurança ainda mais proativa, sabe? Que vá além do que a norma já exige hoje. Seria uma evolução bem interessante, eu acho. Uma segurança inteligente, digamos assim. É um bom ponto para a gente pensar. Muito obrigada pela análise. Eu que agradeço a conversa.